Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, de Criciúma 1, Goiás 0, né, o Goiás perde para o líder, né, e perde a oportunidade, né, de entrar, né, no G6 da Série B. Bom, vamos lá, né, falando sobre o jogo, né, o Mozart, né, ele escalou um time com o mesmo time, né, dos outros jogos, né, ele escalou com o Thiago Rodrigues no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, na zaga Ramon, Menezes e Luiz Felipe, o Nicolas, né, Felipe Machado, né, Juninho, Lourenço e Lucas Lima. Na frente o Cadu, né, o Cadu com K, Cadu Souza e o Cadu com C, né, jogaram no time do Goiás. E assim, né, falando exclusivamente sobre o jogo, né, assim, o Goiás, né, enfrentando o líder do campeonato, né, o time que tem melhor defesa, né, e assim, jogando, né, na casa do adversário. E o Goiás, né, principalmente nos primeiros 20, 30 minutos, o Goiás foi dominado pelo Criciúma. Né? O Goiás foi dominado pelo Criciúma, e tanto que logo de cara já levou o gol já com 4 minutos, né, de jogo. No escanteio, né, o cara, né, a bola foi para a área, né, o jogador do Criciúma cabeceia, o Thiago Rodrigues faz uma defesaça, só que ele espalma para frente, né, ele não espalma, né, pro lado, né, ele espalma para dentro da área, né, para frente. E o jogador do Criciúma, né, atento, né, faz 1-0. Acho que era até o próprio Leandro Castan que cabeceou, né, fazendo 1-0 para o Criciúma. Né, e assim, depois que saiu o gol, o Criciúma continua, né, de forma avassaladora, né, pressionando o Goiás, cruzando muita bola na área, né, é um time que gosta muito de cruzamento. E os cruzamentos são muito efetivos, né, do time do Criciúma, né, que leva muito perigo. E o Goiás estava tendo enormes dificuldades para tentar conter isso, né? O Goiás não, no primeiro tempo não conseguia marcar o portador da bola, né? O Goiás perdido na marcação, né? O Goiás estava muito perdido, né? O sistema defensivo com enormes dificuldades, né? Principalmente o Luiz Felipe, né? Para parar o Vagninho, né? O Vagninho é um cara forte fisicamente, né? Deu muito trabalho para tentar conter ele. E até os 30 minutos do primeiro tempo era um Criciúma dominante no primeiro tempo, dominante. Né? O Goiás, assim, mal conseguia articular uma jogada, né? Organizar uma jogada, né? Muito por quê, né? Porque a escalação estava errada, né? A escalação que o Mozart botou estava errado, né? Assim, o Juninho, né? Que, que começou jogando, mais uma vez ele não deu resposta, né? Mais uma vez. Né? O Juninho não conseguiu articular nada, o Juninho não conseguiu participar nada, não conseguiu ajudar na construção. Né? Assim, o Juninho não fez nada, ele só deu um chutezinho ali mascado que o goleiro do Criciúma fez uma defesa. Foi só o que o Goiás, assim, na teoria, conseguiu fazer durante todo o primeiro tempo. Aí depois dos 30 minutos, o Criciúma, ele, ele deu a bola pro Goiás, né? Deu a bola pro Goiás, né? Passou a tentar explorar contra-ataques, né? E aí nós fomos pro intervalo com esse 1-0, né? Com esse 1-0. E aí né, vendo, né, que a escalação estava errada, né? O Goiás já foi pro intervalo perdendo. O Mozart, quando viu que a escalação estava errada, aí que ele, né, resolveu mexer, né? Ele tira o Juninho e bota, né, o Anselmo Ramon. E o Goiás tem não vou dizer uma 100% de melhora, mas tem uma ligeira melhora, né? Se a gente pode colocar assim. O Goiás teve uma ligeira melhora quando entrou o Anselmo Ramon no lugar do Juninho. Né, o Anselmo Ramon ele passou a criar mais dúvida para o adversário, né, um jogador que sabe fazer pivô, né, é um cara que participa mais, né, do jogo. Né, pelo menos o Anselmo Ramon estava mais se envolvendo, com a partida, né, tudo, né, com a criação. E aí o Goiás conseguiu criar sua primeira boa chance, né, no segundo tempo, né, que foi com o próprio Cadu Souza, né. O Cadu Souza ele recebe uma bola, ele acaba escorregando, né, consegue fazer o drible, ele cruza rasteiro, né, o goleiro do Criciúma tira e o zagueiro do Criciúma consegue chegar antes do Cadu com C ali, né, para tirar o perigo ali, né, evitando o gol de empate do Goiás, né. E ainda nós tivemos também
uma cabeçada para fora, né? E o Goiás foi com uma postura muito diferente, totalmente diferente do primeiro tempo. O Goiás avançou duas casinhas, né, e passou a conseguir jogar no campo do Criciúma, né? Passou a ganhar dividida, né? A ganhar bolas, né? Passou como é que fala, como é que eu posso dizer? Passou a ter o predomínio, né, no segundo tempo. Né? Tanto que o Goiás criou boas chances, né? Com o Cadu Souza, que perdeu um gol. O Cadu Souza, né? O Cadu com C, que perdeu um gol cara a cara, né? Com o goleiro. O Anselmo Ramon, que quase chegou, né? O goleiro conseguiu se antecipar. Então, assim, o Goiás conseguia já, né, jogar no campo do Criciúma, né? O Criciúma voltou meio desligado, né? No segundo tempo. Nem aí o Eduardo, né? O Eduardo Batista, né? Vindo tudo isso, ele botou o Ronald, né? No time do Criciúma. E melhorou, né? O Criciúma, quando botou o Ronald, passou a preencher mais o meio de campo. E assim. Mas só que mesmo com o Criciúma preenchendo mais o meio de campo, o Criciúma já não oferecia mais nenhum tipo de perigo. Né? Eu acho que a mexida a mexida do Eduardo Batista se equivalou nessa questão, né? De preencher o meio de campo, né? De não dar muito campo para o Goiás. E aí as substituições do Mozart, né? Teve algumas que eu gostei, como foi a do São Ramon, que ele realmente entrou bem. Eu acho que ele não poderia ter tirado o Cadu Souza. Né? Ok, concordo que o Cadu Souza não fez um bom jogo mesmo, mas assim, você não pode tirar um jogador que é decisivo, né, pro Goiás. Né? Você não pode tirar. Ele botou o Rato, né? O Rato entrou bem, o Rato deu umas arrancadas, sofreu algumas faltas, inclusive uma dessas faltas aí era pênalti pro Goiás, né? O árbitro não deu, né? E ainda no primeiro tempo, já para falar de arbitragem, aí nós tivemos aquele lance capital, né? Que foi a entrada do Otero em cima do Ramon Menezes, né? Vendo o replay ali, né? Que o Otero ele acaba chegando forte, né? Dando uma solada, né? Na perna, né, do Ramon Menezes. Vendo o lance ali, cara, foi um lance forte, né? Foi um lance forte. Poderia sim ter machucado, né, o Ramon Menezes. Era lance para cartão vermelho, né? Era lance pro vai chamar, né? Realmente era lance pro vai chamar mesmo. Para mim, claramente é um lance de cartão vermelho. O árbitro não viu, nem o VAR recomendou a revisão. E no lance do Rato, assim, o lance parece que é fora da área, né? Mas não deixa de ser falta, né? Foi falta. Né? O Rato estava quase entrando na área, né? E aí o árbitro deixou de dar falta. Mas o Elton Rato, né, voltando de lesão, né, 4 meses longos de recuperação, ele entrou muito bem, né? O Elton Rato deu uma dinâmica diferente, ele deu velocidade, né? Dá pra ver que ele tá bem mesmo, né? Que ele tá inteiro, né? Que ele tá bem fisicamente. Então dá assim pro Mozart, né, contar com ele, né, nas próximas rodadas, né? Não sei em questão de titularidade, né? Aí tem que ver com o treinador, mas o Rato conseguiu dar uma boa resposta, né? Quando entrou. O Lucas Rodrigues também vai fazer falta, né? O Lucas Rodrigues já está em processo final de recuperação, né? Já deve estar, né? Ou no jogo contra o Juventude, ou quem sabe no jogo do Cuiabá, né? A gente pode ter o retorno do Lucas Rodrigues. Então, assim, né? Se a gente for considerar, né, o cômputo geral, né, da partida, eu acho que o Goiás fez uma partida competitiva contra o Criciúma. Acho que o Goiás se comportou bem, né, principalmente no segundo tempo, né, quando deu 2 passos para frente, né, conseguiu criar boas situações, mas é aquela coisa que incomoda, né? É o ataque, né? O ataque do Goiás tem que ser, né, melhorado urgentemente, né? É um dos piores, nosso ataque é um dos piores ataques da Série B com apenas 23 gols, cara. É pobre, né? É muito pouco, cara. É um time que marca pouquíssimos gols, cara. A gente tem que depender muito de um Cadu Souza, né? Que assim, é limitado, mas luta, né? Se esforça, né? Ele dá o melhor pro time, né? Mas assim, a gente não pode colocar ele como a solução dos problemas do Goiás, né, gente? O time tem que ter um repertório melhor, né, de fazedor de gols, né? Tem que ter um cara para botar a bola para dentro. O Cadu Mineiro esquece, cara. Ele é muito ruim, não dá pro cara ser titular.
Se eu já sou o Moses já pro jogo contra o Juventude, eu já escalaria, né, o Anselmo Ramon já pro jogo contra o Juventude. Por mais que assim, o Anselmo Ramon não tá na sua melhor fase, não tá. Mas eu acho que é a nossa melhor opção no momento, né? Até que a gente contrate alguém para ser a solução, né, para fazer gol, né? Então, assim, o Anselmo Ramon tem que começar contra o Juventude, né? Tira esse Cadu Mineiro, não dá mais. E a mesma coisa com o Juninho, né? Se o GG tá em ótimas condições, ele demonstrou mesmo, né, quando entrou, ele tem que começar de titular, né? Então, assim, o meu meio campo pro jogo contra o Juventude é esse, é GG, Felipe Machado, né, Lourenço e Lucas Lima. Esse é o meu meio campo. O GG tem que jogar contra o Juventude, ele tem que ser titular, né? Não dá para abrir mão, não dá para negociar, né? O Goiás tem que ganhar do Juventude, né, que é o vice-líder da competição, né? Então, assim, né, o Moses tem que corrigir, né, esses problemas. Acho que ele errou na escalação, né? Algumas substituições, assim, até que eu gostei, outras nem tanto, né? Por exemplo, a demora para botar o Wesley Garcia, né? O Wesley pouco acrescentou, mas poderia ter entrado antes, sabe? Acho que ele pode pensar também em dar uma chance pro Brian. O Lucas Lima não fez uma boa partida também, foi muito abaixo, né? O Lourenço, para mim, ele tem que jogar mais perto da área, né? Eu não gosto que ele jogue longe da área. Eu acho que o Goiás perde muito em criatividade, né? Porque o Lourenço é um cara criativo, né? Então, assim, o Lourenço tem que jogar próximo do Lucas Lima, né? Não dá para ele jogar longe da área, né? Então, assim, o Lourenço tem que estar perto do Lucas Lima. E assim, eu tô torcendo muito pro Lucas Rodrigues voltar logo, né? O Lucas Rodrigues é um pilar desse time também, né? O pilar do meio de campo, né? Então ele tem que retornar o mais rápido possível. Acho que a nossa dupla de zaga não foi tão comprometedora, né? Acho que eles não comprometeram, né? Mas não conseguimos evitar, né, a derrota, né? Acho que assim, se foi um momento assim, que o Goiás perdeu, foi por causa desses 5 minutos, né, dos 30 minutos de primeiro tempo que o Goiás fez, né, que foram muito ruins, né? Então eu acho que o Goiás foi competitivo, foi, né? Mas se tivesse um ataque um pouco melhor, né, teria pelo menos levado, né, um ponto de Santa Catarina, né? Então assim, eu lamento muito mesmo. Eu acho que o Goiás fez um bom jogo, mas não conseguiu pontuar, né, em Santa Catarina, né? Agora a gente tem o Juventude, né, em casa e Cuiabá fora, né? E é importante sim, o Goiás vencer esses dois jogos, né, em sequência, né? Se a gente quiser sonhar com acesso, nós temos que não só resolver problemas de transfer ban, né? Temos que contratar jogador, né, reforçar um pouco o elenco para a gente tentar, né, sonhar, tentar se aproximar, né, dos 6 primeiros, tá? Então, esse foi o pós-jogo, esse foi a análise, né? Se inscreve no canal, gente, comenta aí o que vocês acharam e, e siga a gente no Instagram, né? @Comandante no Campo. Valeu, gente. Fui.